Olá, estudante da FEG. Professor Samuel Noronha com a segunda aula de Relações Ecológicas. Nessa segunda aula, nós estudaremos as relações intraespecíficas, ou seja, aquelas estabelecidas entre dois seres que são da mesma espécie, conforme a gente falou no vídeo anterior. Então, intraespecíficas são aquelas relações entre cobra e cobra, mosquito e mosquito, entre bovino e bovino, dois seres da mesma espécie, conforme explicado no vídeo anterior, tá certo? Então agora, nesse vídeo, a gente vai estudar 4 relações que são classificadas como intraespecíficas. As duas primeiras são intraespecíficas e harmônicas, ou seja, nenhum dos seres vivos estudados aqui sairá prejudicado. Então, o que é que você, estudante, tem que fazer? Você tem que guardar qual é o nome da relação e o exemplo que eu vou dar em cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Primeiro tipo de relação ecológica é aquela relação conhecida como colônia. Qual é a definição de colônia? Organismos da mesma espécie que estão anatomicamente associados, ligados. Ou seja, os indivíduos estão ligados, mas não são o mesmo indivíduo, tá? Eles vivem ligados, eles vivem juntos, tá bom? O melhor exemplo aí, olha, é um recife de coral, tá? Então, aquela formação extensa que aparece em algumas regiões tropicais do nosso globo, aquilo é um exemplo de colônia. Então, do que é formado o recife de coral? O recife de coral é formado por pequenos seres vivos, os corais, que é um ser vivo classificado como um selenterado, tá? E eles, em conjunto, vão formar essa estrutura bem grande que é o recife de coral. Então veja, eles vivem juntos e estão conectados. Se um indivíduo desse resolve se desligar dessa colônia, ele não consegue, porque eles estão anatomicamente conectados, tá certo? Outro exemplo de colônia é a caravela portuguesa, tá? Dá uma olhada no Google depois o que é a caravela portuguesa, tá bom? É um ser bem bonito, tá? Mas também é um exemplo de colônia. Segundo tipo de relação ecológica, classificada como intraespecífica e harmônica, seres da mesma espécie e sem ninguém prejudicado. Segunda relação é a sociedade. Definição: organismos da mesma espécie, porém anatomicamente separados. E é aí que ocorre a distinção entre sociedade e colônia. Na colônia, os indivíduos estavam vivendo juntos, mas anatomicamente conectados. Na sociedade, os indivíduos vivem juntos, mas anatomicamente eles estão independentes, tá? Exemplo: a colmeia da abelha, do marimbondo. Ou seja, os indivíduos vivem juntos na colmeia, mas os indivíduos são anatomicamente separados, certo? Com divisão do trabalho. A gente sabe que lá na colmeia das abelhas existem as abelhas operárias, os soldados e a rainha, tá bom? Outro exemplo, formigueiro, também. As formigas vivem juntos, mas anatomicamente separados, cada indivíduo formiga. Mesma coisa para o cupinzeiro, né? Os cupins que vivem no cupinzeiro também vivem em sociedade, tá? Então, estas são as duas relações ecológicas classificadas como intraespecíficas e harmônicas, colônia e sociedade, tá? Agora, vamos estudar mais um grupo de relações ecológicas. São aquelas relações ecológicas ainda intraespecíficas, mesma espécie, e agora desarmônicas, ou seja, um dos dois seres vivos estudados sairá prejudicado, tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de relação ecológica intraespecífica e desarmônica é aquela conhecida como canibalismo. Definição: organismos que se alimentam de outro da mesma espécie, tá? Então, um organismo da mesma espécie se alimenta de outro de uma espécie igual. Exemplo, o exemplo mais conhecido na natureza é o exemplo da viúva negra, tá? Então, a viúva negra, a fêmea, após a cópula,
ela ingere o macho, ela mata o macho e ingere ele, que vai servir como fonte de energia para auxiliar na reprodução, tá? Então, esse é um exemplo de canibalismo. A viúva negra fêmea come a viúva negra macho após o ato de cópula, tá? Outro exemplo menos conhecido é esse do tubarão mangona, tá? O tubarão mangona, ele tem hábitos vivíparos, ou seja, o filhote já nasce da mamãe sem ovos, ele já sai nadando com uma certa independência. E na vida intrauterina, se ocorre mais de um tubarão que estão lá no útero da mamãe, aquele que se desenvolveu primeiro, ele vai ingerir os outros que surgiram depois, que servirão como fonte de energia. Então, no final, geralmente, o tubarão mangona dá à luz apenas um filhote, que se alimentou dos demais que serviram de energia para ele. Então, esse tipo de canibalismo é um canibalismo específico, conhecido como canibalismo intrauterino, tá? Ocorre no tubarão mangona, também conhecido como tubarão touro, tá? Tem no litoral brasileiro aqui e tudo mais, tá bom? É um tubarão que pode chegar a ter até uns 3 metros de comprimento. Mas não tem casos de ataque aqui no Brasil a seres humanos. Então, canibalismo foi a primeira relação intraespecífica e desarmônica. Segunda relação intraespecífica desarmônica que a gente vai estudar é aquela conhecida como competição. Definição: disputa. Disputa por algo, por alimento, por território ou pela cópula com a fêmea, tá? Então, quando dois seres da mesma espécie estão disputando algo, a gente vai classificar isso como competição. Detalhe: nesse caso da competição, ambos os seres vivos envolvidos na relação saem prejudicados. Mesmo aquele que eventualmente vence a batalha da competição, ele sai prejudicado porque há um gasto energético envolvido nessa tarefa e eventualmente ele pode sair ferido, mesmo que vencedor, tá? Exemplos típicos, olha, várias vezes já mostrados em programas de vida animal: carneiros que vão dando cabeçadas um no outro, tá? Então, aquilo é uma disputa, né? Aquilo é uma disputa. Então, o mais forte que vai sair vencedor ali, mas mesmo o vencedor vai sair prejudicado, vai sair ferido, tá? Outro exemplo, olha, capivaras pastando. Então, as capivaras que são da mesma espécie estão ali disputando o alimento que o meio está oferecendo para elas, tá? Terceiro exemplo, são onças brigando. A onça é um animal muito territorialista e eventualmente ela pode encontrar outra onça e aí vai ocorrer a disputa pelo território, tá? E é isso, tá? Então, essa foi a aula em que a gente falou das relações intraespecíficas, tá? Tanto as harmônicas quanto as desarmônicas. Falamos aqui de 4 relações: colônia, sociedade, canibalismo e competição.